Saudações para todos que estão sintonizados conosco. Desejo que vá bem com todos. Sou o pastor Pedro, vice-presidente da Assembleia de Deus da Vila Aliança, do Ministério de Madureira, autor do livro Revelações do Ministério dos Últimos Dias. Neste vídeo, que é Revelações das Intenções Divinas das Leis, a gente falaremos alguma coisa sobre isso. Sabemos que a lei é a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, julgamentos, preceitos e atos. A lei mosaica foi dividida em 3 partes. Lei moral, para um santo viver, Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Lei civil, para tratar da vida jurídica e social de Israel, Êxodo capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 23, 33. E lei cerimonial, é tratar da forma sacrificial e do ritual da adoração ao Senhor por Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao capítulo 31, versículo 18. Nós sabemos que Jesus respeitou e cumpriu a lei e mostrou o seu significado profundo, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 48. E resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo, como diz Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Agora, nós fazemos também uma observação de que alguns fracassaram, né? A gente fazemos uma observação que o rei Davi fracassou no amor ao próximo, pois adulterou com a mulher de Urias, seu 37º valente, e mandou matá-lo, e ficou com a sua mulher. E quando fez o julgamento diante do profeta, condenou-se. Por isso, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, como diz Romanos capítulo 14, 22. Como também temos o exemplo do mancebo rico, que disse que amava ao próximo, guardava os mandamentos, né? Que ele falou: o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Faz o seguinte, tu guarda os mandamentos. Ah, tudo isso aí eu guardo, não tem importância. Eu não roubo, não mato, não adultério, tá entendendo? E amo o próximo como a mim mesmo, então tudo bem. Então você, no caso, você ajuda o próximo. Com a sua riqueza, ajuda o próximo, dá a sua riqueza para ajudar o próximo. Aleluia. Mas ele não quis ajudar o próximo. Como diz João, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. E essa passagem do mancebo rico está no capítulo 19, versículo 16 a 22 de Mateus. Tá? Aí a gente temos então uma observação, conclusão. A lei dada no Monte Sinai não consertou o povo. A segunda lei dada na terra de Moabe, Deuteronômio capítulo 29, 1 a 4, também não consertou o povo, mas a lei do conserto do Espírito, aleluia, aperfeiçoou e consertou para sempre os santificados. Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 11, e Hebreus capítulo 10, versículo 14. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Aleluia, glória a Deus. Isso Zacarias fala lá, né? Zacarias 4, 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então nós iremos então fazer uns exemplos, trazer uns exemplos aí. Iremos fazer o exemplo do julgamento, do julgamento da intenção de Deus da forma certa. No caso, trouxeram a mulher adúltera ao Senhor, como diz lá em João capítulo 8, versículo 1 a 11.
e falou, ó, a mulher foi pegada de adultério, rapaz. Pela lei lá de Moisés, tem que ser apedrejado. O que tu dizes? Você que disse que não veio abrogar a lei, mas cumprir. Então, como diz Mateus 5,17. Então, o que você diz aí? Aleluia! Então, se ele, no caso, apela para a lei do perdão, não, eu, no caso, não perdoo ela uma vez, mas 70 vezes 7 para se cumprir a profecia de Daniel, capítulo 9, 24, que 70 semanas de ano está determinado para dar fim a toda perdão, toda transgressão, a ungir o santo dos santos e selar a profecia. Então eu perdoo ela 70 vezes 7. Aí, conclusão, os fariseus lá, os doutores da lei, falam, bem, então você tem que ser apedrejado com ela. Porque em Levítico diz que não pode, no capítulo 5, diz que não pode participar de pecado alheio. Então você está participando do pecado dela. Então, com certeza, a lei dele, do perdão, da misericórdia, cairia por terra, está entendendo? E ele seria apedrejado com ela. Agora, se ele fala, então é o seguinte, então apedreja ela, que a lei manda apedrejar, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra, apedreja ela. E eu falar, peraí, rapaz, mas você não estava dando ensinamento aí, que você perdoa até 70 vezes 7? Você não perdoou, não poderia perdoar ela pelo menos uma vez? Aleluia! Então, quer dizer, ele estaria em contradição. Se ele manda cumprir a lei de Moisés, iam, no caso, apedrejá-lo pela lei dele. Por quê? Porque pela lei dele, ele diz que veio cumprir a lei, mas se ele estava dando perdão a ela, ele teria que ser apedrejado com ela. Se ele apela diretamente para a lei dele, não, eu perdoo 70 vezes 7, ela está perdoada. Fala, então você tem que ser apedrejado, porque a lei lá manda apedrejar os pecantes pela boca de 2 ou 3 testemunhas, e a testemunha. Aí, quer dizer, ele não poderia nem apelar para a lei dele, que é a lei do perdão, nem pela lei de Moisés para mandar apedrejar ela. Que se ele manda apedrejar, ia falar, a tua lei não ia dar misericórdia, tu não podia ter misericórdia dela e perdoar ela pelo menos uma vez, já que tu disse que manda perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, no caso, ficou difícil. Que se ele apela para a lei de Moisés, a lei dele caía por terra. Se ele apela para a lei dele, ele ia ser apedrejado com ela porque estaria participando do pecado dela, como diz Levítico 5. E aí, como é que fica? Então, meus amados, a gente podemos fazer uma observação, que que ficou difícil para ele. Está entendendo? Então ele apelou para a lei da consciência. Apelou para a lei da consciência, que os judeus, o gentio, não tendo lei, para si mesmos são lei, que a sua consciência quer os acusa, quer os defende. Romanos 2, versículo 15. Aleluia. Então apelou para a lei da consciência. Só que ele apelando para a lei da consciência, ele também não poderia falar para eles, olha, você não adulterou hoje, mas ontem. Para o outro, você não é adúltero, mas você é ladrão. Ele não poderia falar para você não é adúltero, mas assassino. Então, o que acontece? Ele não poderia, no caso, aleluia, fazer esse julgamento que Provérbio, capítulo 25, versículo 9, diz, espreitei a tua causa com teu próximo mesmo, e não descubra o segredo dos outros, quer dizer, não revela o segredo dos outros. Algum doutor da lei se levantou, tu está errado, homem. Tu tá aí revelando segredo de todo mundo. Tá revelando segredo de todo mundo, rapaz. Tu tá errado. Então ele apelando para a lei da consciência, alguém que estava com a pedra na mão pensou, poxa, eu não adulterei, mas eu roubei. Aquele ali jogou a pedra fora. O outro, poxa, eu não adulterei, mas eu matei. Jogou a pedra fora. O outro, não, eu não adulterei, mas furtei. Jogou a pedra fora. Tá entendendo? Então aí ele pôde, no caso, perdoar a mulher, que foi todo mundo embora. Ele falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, nem tampouco eu. Vais e não peques mais. Aí tudo bem, ele conseguiu então ajudar aquela mulher.
Tá entendendo? Ela foi perdoada, fez o conserto ali e tudo bem. Mas nós fazemos a observação que, que ali botaram ele numa saia justa. Botaram ele na saia justa. Tá entendendo? Mas o Senhor, tá entendendo? Ele que diz que para toda tentação há um escape. Coríntios 10:13 diz: Não vos sobreveio a vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além do que podeis suportar. Antes, porém, com a tentação dará o escape para que suporteis. Aleluia. Então, ali no caso, ele pôde dar o escape para aquela mulher e perdoar ela em nome de Jesus. Agora, vamos fazer outra observação. A outra observação é Salomão. Salomão usou a lei do sentimento. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. No caso de duas mulheres que uma, o filho dela morreu, né? Deve ter se deitado em cima dele, e a outra com filho vivo. Tá entendendo? Então veio até Salomão, as duas mulheres prostitutas da vida. Então o que acontece? Então falou: não, o filho morto é dela, vivo o meu. Aí a de cá disse: não, vivo é o meu e morto dela. Então Salomão falou: pega aí, traz uma espada aí. Aleluia. Aí quando trouxe a espada, divide a criança aí no meio. E dá metade para uma, metade para outra, e está resolvido esse negócio aí. Tá entendendo? Mas aí entrou a lei do sentimento, a lei sentimental. Então, qual mãe que quer ver o filho morto? Nenhuma, né? Então a verdadeira mãe falou: não, dá o menino para ela e de nenhum modo mateis o menino. Aí outra: nem meu, nem teu seja, dividiu antes. Aí Salomão falou: oh, dá o menino vivo para essa aqui. Essa aqui, tá entendendo? Essa aqui é a verdadeira mãe, que não quer ver o filho morto. Então, pela lei da consciência ali, pela lei do sentimento, a lei sentimental, trouxe o sentimento da verdadeira mãe. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E na parte B do versículo diz que ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Está entendendo? Então, o que acontece? Então, nós usamos, está entendendo? Usamos a espada do Espírito, como diz Efésios 6:17, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós usamos a espada do Espírito para trazer, está entendendo? A intenção, para revelar as intenções, para ver a intenção de cada um por meio da palavra. E o Senhor diz: meus pensamentos não são vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Aleluia. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, está entendendo? Então assim são os meus pensamentos e meus caminhos, são mais altos que os vossos caminhos. Aleluia. Então, meus amados, como diz Isaías 55:8, fala isso. Então nós fazemos uma observação de que o pensamento do Senhor é de cima. Por isso ele manda buscar as coisas de cima. Vós que já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Que já morreste, a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Colossenses 3:1-3. Aleluia. Então, meus amados, nós, no caso, usamos a palavra. E se alguém fale segundo a palavra de Deus, 1 Pedro 4:11, tá? E aí, aqui nos fala, ó, usaremos as escrituras para revelações das intenções, para descobrirmos o falso e o verdadeiro, tá? Então, usaremos a escritura, porque está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está entendendo? Salmo 115, 119. Então, usamos a palavra para tudo, para discernir, para descobrirmos entre o falso e o verdadeiro, está entendendo? Para descobrir o falso e o verdadeiro, que a Escritura nos revela isso. Quem é falso e quem é verdadeiro. Quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Tá, querido? Guardemos essa palavra no coração em nome do Senhor Jesus.